Professor Paulo Velasco segue com a gente, Débora. E aí, professor, especificamente sobre esse gesto ou sobre esta postagem feita pelo candidato da oposição, Edmundo Gonçalves, agradecendo o Brasil. E aí queria me pegar especificamente ao Brasil. Na sua avaliação, como foi a relação do governo brasileiro e da oposição ao regime de Nicolás Maduro, ou como tem sido esta relação antes do processo eleitoral? A gente viu algumas trocas de farpas entre Maria Corina Machado e o próprio presidente Lula. Depois, Edmundo Gonçalves com um tom mais, até por origem, né, como diplomata, um tom mais parcimonioso, digamos assim, e agora fazendo esse gesto de agradecimento ao Brasil pela cobrança por transparência. Como é que a gente pode interpretar este movimento do candidato da oposição? Bom, o Brasil teve uma coisa importante, Yuri, no ano passado, justamente ali na ajudar a costurar o Acordo de Barbados, né? Ali foi uma atuação diplomática interessante do Brasil, né? Porque significou uma tentativa de aproximação entre o governo do Maduro e a própria oposição, né? No sentido de viabilizar um pleito eleitoral, que era a grande demanda dos opositores, né? Que fosse aberto, plural, representativo, democrático, né? E pautado, né? Por uma lisura mínima, digamos assim. Então, ali naquele momento, né? Podemos dizer que a atuação do Brasil, né? Revelou, né? Aquilo que de um país da envergadura do Brasil se espera, né? Atuar sempre no sentido de tentar articular consensos, né? Costurar entendimentos, né? E a nossa diplomacia tem experiência, tem prática nisso tudo, né? Mas a história, efetivamente, né? Quando a gente pensa, né, no governo Lula, né? Inclusive nos governos dos anos 2000, né? É uma história muito de afago ao chavismo, né? Então não é uma história efetivamente marcada, né, por um diálogo amplo, né, com os opositores ao chavismo, né, ao Maduro. O Brasil, via de regra, né, se coloca numa postura de grande leniência. Vimos isso no ano passado, né? Eu sempre lembro esse episódio, né? No final de maio do ano passado em Brasília, quando Lula convocou, né, uma cúpula de presidentes sul-americanos, né, e recebeu o Maduro com excessivos afagos, dizendo, inclusive, né, que a crise na Venezuela era uma narrativa dos adversários, né? Ele usou a palavra narrativa, dando a entender, né, que aquilo era uma invenção dos opositores, de que não havia crise nenhuma na Venezuela. Isso pega muito mal, né, para a relação com os opositores venezuelanos, claro que sabem que existe uma crise muito severa, política, institucional, econômica, né, mas também, sobretudo, com a população venezuelana, né, que sofre aí, né, há muitos anos, né, um cenário quase que apocalíptico, né, um povo muito oprimido, especialmente aqueles que fazem oposição ao regime. Então, a postura do Brasil, né, quando a gente pensa aí nesse contexto, né, não é uma postura que de fato agrade muito a oposição na Venezuela, e que também não é uma oposição que deva ser idealizada, né? Só para ficar no exemplo da Maria Corina Machado, ela tem, né, um passado complicado, né? Defesa inclusive de golpe de Estado, né, contra o chavismo, né? Enfim, ela também já defendeu práticas pouco democráticas, digamos assim, né? Já foi muito radical. Assumiu um discurso um pouco mais moderado, né, como muitas vezes acontece, né, para tentar se viabilizar politicamente, né, e de certa maneira conseguiu, né. Hoje era um personagem que aparenta ser, né, um personagem mais moderado, né. Mas a troca de farpas, né, do Lula, né, com a Maria Corina, ela existe, não é de hoje, né, já existiu no passado. A Maria Corina é um personagem de oposição há 2 décadas, né, contra o chavismo, né, teve participações importantes na luta contra os excessos antidemocráticos, mas ela própria às vezes enveredando por caminhos um pouco tortuosos, né. O Edmundo é um diplomata, como você bem colocou, né? Foi embaixador da Venezuela na Argentina, por exemplo, no final dos anos 90 e nos anos 2000, né? Um personagem, né, interessante, tem, né, uma postura mais cordial, digamos assim. Essa nota dele é uma tentativa de se legitimar internacionalmente, né? Ele quer mostrar para o mundo que tem o apoio de um número importante de países, né? Na verdade, o Brasil não o apoiou, né? O Brasil apenas pede as atas, né? Mas ele usa, né, essa postura brasileira, espanhola, como uma forma de ganhar envergadura internacional, se legitimar internacionalmente, né, ampliando o peso e as pressões contra o governo de Nicolás Maduro. Agradecer aqui ao professor Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nos acompanhou nessa primeira hora do 360 de hoje, quarta-feira. Muito obrigado, professor. Um bom resto de semana para o senhor. Obrigado, Yuri. Débora, um abraço, bom resto de semana, até a próxima.